Olá, estamos na primeira semana de 2024 e nessa primeira semana muita gente está tentando fazer suas resoluções de ano novo e uma delas pode ser começar a se planejar. Então neste vídeo eu quero te mostrar como você pode começar a se planejar, que é o jeito que eu me organizo. Isso pode ser útil para você se você está buscando alguma forma para começar a colocar suas metas em dia e começar a fazer seu planejamento. Para te falar como eu me organizo, eu queria te falar que no ano de 2023 eu fiz a minha organização durante as 52 semanas do ano. E cada semana eu tive um foco do que eu tinha que fazer e planejei cada semana. Ou seja, eu parei um pouquinho toda semana, durante 52 semanas, para fazer meu planejamento. E isso foi uma coisa inédita no meu caso. Eu queria compartilhar isso com você. Só por curiosidade, nessa primeira semana de 2024, o meu foco nessa semana foi criar esse vídeo que eu estou compartilhando com você neste momento. Mas antes de começar a falar sobre o meu planejamento, eu queria falar que eu estou começando agora uma jornada de ser um game developer. Então, o primeiro desafio que eu me fiz nesse momento foi começar a aprender uma engine que é feita em Rust, que é uma linguagem que eu já tenho um certo conhecimento, que é a Bev Engine. Então, se você quiser acompanhar, eu vou estar publicando no shorts desse canal um pouquinho da minha jornada e também no meu server no Discord. Você pode entrar lá e bater um papo comigo a qualquer momento. Também no final desses 30 dias, que é esse primeiro desafio, eu vou começar a fazer uma série de tutoriais usando o Bev Engine aqui no canal. Então, se você gostar dessa engine, se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe os lançamentos. Vale lembrar que quando você vai fazer um planejamento semanal ou qualquer tipo de planejamento no seu dia a dia, é interessante que você junte a parte profissional e pessoal. Não que você misture tudo, mas que você faça um planejamento que você contemple os dois lados da sua vida, porque a vida, na verdade, é uma só, então não vale a pena separar. O interessante é você conseguir olhar o quanto você está gastando profissional e pessoal e fazer sua organização a partir dali. E para cada área da sua vida, tanto pessoal quanto profissional, você pode separar em assuntos, que é o que eu chamo aqui de contextos. E o método que eu utilizo é o método do MVO, da Thais Godinho. Eu vou colocar um link da descrição do canal do YouTube dela e você pode acompanhar também a parte dela, como ela faz a organização. E também essa parte de contextos, tanto ela usa, quanto o David Allen, que usa o método GTD. Então, se você usa o GTD, o ZTD, que você já começou a se trabalhar com isso em algum momento, é muito parecido. Bom, para fazer planejamento, a gente não está falando de execução de tarefas, então, execução de tarefas eu vou colocar em outro vídeo. Se você estiver interessado em como eu faço a organização das minhas tarefas, você pode também colocar um comentário aqui na descrição desse vídeo, que eu adoraria fazer um vídeo também explicando como eu faço a organização das minhas tarefas. Mas neste momento eu vou falar sobre a organização das atividades de uma forma geral. Então, tem inúmeras ferramentas que podem ser usadas para esse fim. Mas nesse momento eu vou usar o Google Calendar ou o Google Agenda, que é a ferramenta que eu uso hoje em dia para fazer a minha organização. Uma coisa importante, eu sou uma pessoa que gosta muito de ferramentas open source. Porém, para fazer esse tipo de organização eu uso o Google Calendar, principalmente porque eu preciso sincronizar minha agenda com outras agendas que usam o Google Calendar. Então, caso você conheça uma ferramenta que seja open source de calendário e seja possível sincronizar de uma forma legal com o Google Calendar, pode colocar também na descrição que eu adoraria testá-la. Para começar, você precisa primeiro ter uma conta no Google. Você pode ter um Gmail já, mas se você não tiver, você não precisa necessariamente criar uma conta no Gmail. Você pode usar seu e-mail atual e criar uma conta no Google. Não precisa necessariamente ser Gmail. Com a conta criada, você já pode acessar o Google Calendar, que é uma ferramenta que está dentro do pacote do Google. Vale lembrar que quando você entra no Google Calendar, você já tem uma agenda default. Essa agenda eu renomeio e chamo ela de agendados. Logo mais eu vou te explicar como que eu faço as agendas e para que é o objetivo de cada uma. Bom, para começar essa primeira agenda que eu renomei para agendados, eu uso para todas as atividades que eu tenho que tem hora marcada. Por exemplo, reuniões, uma consulta ao médico, consulta ao dentista, qualquer atividade que tem horário marcado, que eu preciso estar num determinado momento, numa determinada hora, eu coloco nesse agendados, e é a minha primeira agenda que eu uso dentro do meu Google Calendar. A segunda agenda que eu crio é uma agenda chamada Planejados. Para que serve essa agenda? Essa agenda tem o objetivo de ter todas as atividades que não têm um horário marcado, mas podem estar um agrupamento de atividades ou uma atividade que não necessariamente eu preciso fazer naquele horário. Eu posso mover ela para outros horários, ela não tem necessariamente uma necessidade fixa de horário. Então, por exemplo, eu estou fazendo meu desafio Bev agora, trabalhando com a Bev Engine. Eu uso esse planejados, eu crio um bloco chamado Bev. E daí, na minha ferramenta, onde tem minhas atividades de estudo de Bev, eu tenho lá meu to-do list e eu vou trabalhando naquele bloco de horário. Quando termina aquele bloco, eu paro e depois eu retomo quando eu tiver outro bloco que chama Bev. Então, esse bloco de planejado serve principalmente para você poder trabalhar
com atividades, várias atividades agrupadas ou uma atividade que você tenha maneirabilidade para trabalhar. Por exemplo, quando eu tenho alguma reunião externa ou um compromisso externo como um médico, eu tenho uma atividade agendada no meu calendário e eu coloco um bloco antes e um bloco depois, mostrando o tempo que eu vou usar de deslocamento. Isso ajuda a ter uma forma visual dentro da minha agenda para poder me guiar. Por exemplo, se eu sei que vou demorar 1 hora para me deslocar, eu coloco ali, eu posso ver quais atividades eu posso fazer antes de eu sair ou atividades que eu vou fazer depois. O que eu preciso fazer é uma forma interessante de se organizar. A terceira agenda que eu coloco chama-se lembretes e informações. O que vai nessa agenda? Tudo que for lembrete que não tem um horário determinado, eu preciso fazer em algum momento durante o dia. Por exemplo, reverificar os pagamentos, por exemplo, do meu cartão de crédito é uma coisa que eu não tenho um horário fixo e eu não preciso necessariamente ter um horário, porque é só entrar no meu aplicativo do celular e dar uma olhada. Outro tipo de atividade de informações é o foco, que é o que eu falei anteriormente. Normalmente, essas atividades de lembretes e informações eu vou colocar como atividade o dia inteiro no Google Calendar. E esse evento, eu posso, no caso do foco, eu coloco começando segunda-feira e terminando no sábado. Assim, eu tenho o foco daquela semana. Normalmente eu coloco o dia da semana que eu tô, não necessariamente segunda, terça e quarta, mas semana 1, 2, 3, por isso que eu sei que são 52 semanas no ano, eu consigo olhar aquele foco na minha agenda todo dia. E ele vai estar em todos os dias da minha semana, porque é uma atividade que eu coloco para toda a semana. E como eu faço meu planejamento? Normalmente eu vou fazer o meu planejamento da semana para a semana seguinte. Então eu estou na semana 1, eu faço essa semana, meu planejamento para a semana 2 e assim consequentemente. Quando você quer fazer o planejamento, não precisa fazer num dia só. Eu marco um dia, normalmente como um lembrete de informação, que é para mim olhar meu planejamento, se falta alguma coisa. Mas no decorrer da semana eu vou vendo as coisas que eu preciso e vou colocando nos meus compromissos para as semanas posteriores. Quando chega no dia que eu especifico fazer minha revisão semanal, eu dou uma olhada se tem alguma coisa que eu preciso ajustar. Normalmente eu faço alguns ajustes, principalmente nas minhas atividades planejadas, e assim eu já tenho meu planejamento da próxima semana. E também, muitas vezes, eu vou colocando para as outras semanas, não precisa ser só para a semana posterior. Quero falar um pouquinho do foco. Como funciona o foco da semana? O foco da semana ele é uma bússola para você. Não necessariamente é uma coisa que está escrita a ferro e fogo, mas serve para você se guiar. Por exemplo, eu estou nessa semana produzindo esse vídeo. Eu fiz muitas outras coisas durante a semana. Mas o meu principal foco era conseguir produzir esse vídeo para você, para publicar no YouTube. Então o foco normalmente vai ser uma atividade que sem ser sua prioridade naquela semana, ou que você gostaria que seja prioridade. E você vai tentando se guiar para que todas as suas atividades culminem no que você colocou de foco. E o que eu aprendi nessas 52 semanas de planejamento? Primeiro, há momentos da semana, ou há semanas que vão ser semanas muito tumultuadas, muitos problemas, coisas que vão acontecer, você não tem muito controle. Então, às vezes vai colocar, o seu foco é sobreviver aquela semana, porque é uma semana muito difícil, vai ter muitas coisas vão acontecer, e naquele momento você quer passar naquela semana da melhor forma possível. Você não tem um foco, um objetivo específico, mas é passar aquela semana, passar aquele turbilhão. E então você vai colocar o foco como sobreviver. Pode acontecer que muitas semanas subsequentes vai ter que ter o foco sobreviver, mas se você tem muitas semanas consecutivas com foco em sobreviver, é o momento de muitas vezes você dar uma olhada no que está acontecendo na sua vida e talvez replanejar, repriorizar, retirar coisas que estão no seu dia a dia, se você for possível, para você botar a sua vida nos eixos. Também, obviamente, se você estiver passando por alguma dificuldade pessoal, vale a pena buscar um profissional na área para te ajudar. Isso é muito importante. Planejar o seu descanso ou as suas férias. Pode parecer estranho, mas o planejamento das férias é interessante, não no caso de planejar viagem, isso também faz parte, mas o planejamento das férias, muitas vezes, é para você ver coisas que você precisa fazer durante o seu período de descanso ou férias, porém você não consegue fazer em outro momento, ou que é mais fácil fazer durante as férias, porque você vai ter mais tempo livre, então é interessante. E mesmo que você não tenha mais nada que fazer, ou nenhum objetivo para fazer durante suas férias, você pode colocar como seu foco apenas relaxar. Outra coisa que eu aprendi é que muitas vezes o foco, como eu disse, é uma bússola. Muitas vezes você não vai conseguir seguir seu foco, porque muitas coisas vão acontecer. E tá tudo bem. O foco serve como bússola, não como algo escrito na pedra que se você não fizer vai acabar com toda a sua semana. O foco serve para te ajudar a seguir seus objetivos, daquela semana pelo menos. E se não der, tudo bem.
você vai tentar mover o que você precisa para a próxima semana. Não o seu foco necessariamente, mas atividades que são importantes ainda para se fazer para jogar na próxima semana e o que não é importante você descartar. Por isso vale sempre você fazer a revisão semanal. E o último ponto é, o seu foco da semana também pode mudar ou pode acabar se desintegrando. Um exemplo interessante, esse vídeo eu fiz um planejamento para seu foco na semana, ele só saiu no final da semana, porque teve muitos contratempos durante a produção desse vídeo e é normal, a vida acontece, pode acontecer problemas na sua vida, problemas pessoais, problemas com algum familiar, e você não vai conseguir seguir seu foco. Você vai ter que fazer um ajuste fazer uma mudança, mudar um pouco a direção do que você estava fazendo. E isso é normal. O foco serve para te guiar e o planejamento para você ter uma organização. Se você achou interessante esse material, você pode ver os links que eu coloquei na descrição e também se quiser pôr aqui um comentário, eu adoraria ouvir a sua opinião sobre como você se organiza ou as suas dicas que você tem para organização, porque eu sempre estou aprendendo e eu espero ter te ajudado. Caso você tenha gostado desse conteúdo e queira mais conteúdo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!